E a gente viu uma cena muito inusitada, assim, que foi na frente nossa, a gente ali gravando a reportagem, e um cachorro passou com um braço na boca. Nossa. Parecia filme de terror. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Superação, este que tem o patrocínio da nossa corretora de seguros, MB7 Seguros, planos de saúde internacionais e nacionais para vocês, e tem o apoio, é claro, do nosso presidente, Dr. Alexandre Fante, lá da OAB Santo Amaro. Tô aqui com ela, minha querida mamãe também, né? Eu chamo de Cíntia. E hoje vamos apresentar o nosso convidado, já com a Cíntia falando. Quem é o nosso convidado, Cíntia? Já pode falar? Não sei não, hein? Vou falar do tema, porque o convidado é ilustríssimo. O tema da entrevista no podcast será sobre experiências da carreira de um repórter, momentos marcantes, trajetória, superação. Nós estamos aqui com Arnaldo Ferraz, o ícone da comunicação do jornalismo. Muito menos. Parabéns, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, nos dar essa honra, gastar aí, colocar a sua agenda, conciliar para estar aqui conosco. Eu é que agradeço demais esse convite, está uma honra para mim. Agora, toda essa palma aí, ícone do jornalismo, não, muito menos, né? Mas eu agradeço, claro, aí a recepção de vocês. Olha só, tem a comidinhas aqui. Vou querer participar sempre desse podcast. Mas muito obrigado mesmo, uma honra estar aqui com vocês. Espero a gente bater um bom papo, né? Claro. A gente conversar e com informações úteis. Vamos falar um pouquinho de Arnaldo Ferraz, jornalista há 30 anos, escritor e autor, auditor, escritor e auditor. Depois você vai falar sobre esse auditor. Vou entender isso, depois eu explico direito. Repórter da Rede Globo durante 18 anos, chefe de reportagem e editor-chefe na TV Morena. Troca a tela. Tem mais, olha que tá bonito o sorriso. Editor-chefe do programa Leitura Dinâmica da Rede TV, editor da Globo News, diretor da Oficina da Mídia, que nós vamos falar por último para que vocês possam também ser um grande repórter. Vamos lá, Arnaldo. Vamos trocar de posição, né? Ele que tem que entrevistar a gente. Aqui eu tô, como eu falei assim, nossa, entrevistar o maior comunicador de TV é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu quero entrar com uma pergunta que me mandaram. O pessoal, pergunta para ele e tal. Momentos marcantes, cruciais. Depois eu vou perguntar do Arnaldo, mas cruciais que você falou assim, nossa, que aconteceram na sua experiência como repórter, mas também em algumas reportagens que foram até perigosas ou marcantes, ou aconteceu algo de muito diferente? Bom, são muitos, né? Afinal de contas, são 25 anos aí como apenas em televisão, fora jornais e rádios, né? Eu tenho 59 anos e já são 38 anos no jornalismo, contando agora com a Oficina da Mídia também. Eu diria, sabe, que como repórter de televisão, eu comecei lá no interior, em Bauru. Bauru! Pessoal de Bauru aí assistindo. Bauru, minha cidade, lá na Rede Globo Oeste Paulista, que está fazendo 40 anos agora, inclusive. Vai ter uma grande festa aí no final do ano com todos os funcionários da Rede Globo Oeste Paulista. Estarei lá com certeza. E foi muito marcante, foram momentos muito marcantes quando você fala em notícia, né? Mas eu gostaria de destacar, quando você fala assim, não, mas eu já vi acidentes, eu já vi avião cair, eu já vi, já trabalhei com coisas, acidentes graves, já trabalhei com coisas boas também, com notícias boas, mas tem eu sempre costumo, na minha vida, como jornalista, eu acho que o jornalista ele precisa de gostar de gente. Ele precisa gostar da rua, ele precisa se preocupar com as pessoas. E
E justamente por isso que tem uma reportagem que ela não foi exibida em rede nacional, não foi uma reportagem que viralizou, naquele tempo não tinha internet, Sim. não tinha como viralizar na internet, mas que não ficou comentários, não, foi uma reportagem que saiu lá no noticiário local do telejornal em Bauru, e simplesmente foi uma notícia simples, mas que para mim teve um significado muito grande. De todas as reportagens que eu já fiz, que saíram em rede nacional ou que foram destaque, essa para mim foi a mais importante. Era um dia, eu estava já voltando a equipe de reportagem, voltando já mais ou menos umas 5 horas da tarde, e a gente passando por uma rua, em Bauru isso, e tinha uma família inteira embaixo de um viaduto, né? E você logo via que, sim, tem as pessoas da rua, os moradores de rua que, infelizmente, né, vivem nessa condição, mas você percebia, batendo o olho assim, passando pelo local, a gente via que era uma família que não tinha essa característica. Então eu parei para pedir para parar e fui lá conversar com essa família. E ele me contou uma história que era um farmacêutico que tinha uma farmácia ou uma rede de farmácias, mas que houve um problema na vida dele, familiar, e enfim, e que ele perdeu tudo, né? Ele contou todo o detalhe na época que, enfim, que não vem ao caso agora, mas enfim, que ele perdeu tudo. E essa reportagem eu registrei e o pessoal acabou achando interessante também, e essa matéria foi ao ar, mostrando essa situação dessa família, Sim. né? Tanto que eu acho que nem as pessoas que assistiram lembram mais disso, porque realmente não chamou atenção, né? Mas passam-se 2 anos, ou por aí, um pouco mais, estou na minha casa, de repente vem lá para eu ir até a portaria do apartamento onde eu morava, porque tinha lá uma encomenda para mim. E quando eu fui ver essa encomenda, era um cartão de prata, né, dessa família, dizendo: depois disso, a minha vida mudou. Uau! Depois dessa reportagem, eu reconquistei o meu lugar onde eu estava. Hoje eu voltei a ser um farmacêutico. Nós voltamos a ter uma família digna, né, graças às suas palavras, né? Graças à sua reportagem, que não foi minha, na verdade, não só minha, é uma equipe toda, é a própria emissora, enfim. Eu fui apenas um fio condutor aí, né? Um canal. Um canal. Mas olha, como eu fiquei feliz com isso, né? Porque de você saber que você ajudou alguém, Gerou frutos. né? De alguém que você literalmente conseguiu, você e mais um grupo grande de pessoas, conseguiram tirar essa família debaixo de um viaduto, né? Não há dinheiro que pague isso. Não. Né? Então eu vejo a minha carreira como jornalista, como diz, mas você já fez um monte de acidente, já viu gente morta, infelizmente já viu um monte de coisa, nossa, foi o dia bacana quando eu vi um avião caindo. Não, para mim não. Bacana não foi, mas teve que ser veiculado. Exato. Teve que ter a notícia, tem que... Exatamente, na vida do jornalista, às vezes fala, então, isso foi legal para mim porque foi um aprendizado. Não, para mim um aprendizado realmente foi que me deixou marcado como pessoa, não como jornalista, como audiência, não foi destaque, não ganhei prêmio nenhum com isso, mas para mim foi um grande prêmio, né, de ter contribuído, né? Ganhou, né? Foi um dos maiores prêmios que você ganhou em toda a sua vida, como você mencionou, reconhecimento. Exatamente. Não há como você falar, não, pô, isso mexeu muito comigo. Uau. De saber que você tirou alguém, né, de uma vida, ajudou a tirar, né, obviamente, para levar uma outra vida. Acho que esse é o papel do jornalista. O jornalista, ele precisa gostar de gente, ele precisa fazer com que o mundo mude amanhã, né, para melhor, de alguma maneira, nem que for do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, né? Você precisa trabalhar diuturnamente para que as pessoas vivam melhor, de alguma maneira, né? Acho que esse é o papel. Agora, nós estávamos conversando, né, lá no seu escritório. O pessoal não repara que estou super rouca, mas faz parte da fama ficar rouca. Porque se eu estou rouca, é porque eu estou fazendo muita entrevista, sendo chamada em muitos lugares. Bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Ontem, 8 da manhã, eu estava entrevistando. É verdade. Estava entrevistando de novo.
E assim vai, Uma falando o boa dia inteiro ao aguente. telefone, né? E a gente canta às vezes também. Tá ficando muito famosa. E assim vai. Preço da fama. Lá no seu escritório, você me contou de um momento também, teve esse momento valoroso, que é o momento da família. Família para mim é tudo, né? Minha família está aqui toda aqui no bastidor, aqui do meu lado, mas também você me contou de um momento muito marcante, mas no sentido da crueldade, no sentido que naquele momento, eu não vou né, dar spoiler, você nem entendeu o que estava realmente acontecendo quando um policial viu algumas pessoas jogando bola e você foi chamado. Então eu gostaria que você contasse desde a hora que você saiu da emissora, né, com a viatura, não com a viatura policial, mas com a viatura da emissora, que também é chamado, né? E chegou no local e fez toda aquela cobertura. Como foi tudo isso? Porque esta é a correria de um repórter, né? E como aconteceu da porta da emissora até o local, a cobertura e tudo mais? Foi um dia terrível para todos os jornalistas, porque teve eu não me lembro agora o ano certinho, mas foram várias rebeliões no estado de São Paulo ao mesmo tempo, né? Esses crimes organizados, né, essas facções, elas organizaram, então, várias rebeliões em vários estados, em várias cidades do estado de São Paulo, tudo ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Então, todo mundo correndo para fazer a cobertura. Então, eu estava chegando logo cedo para trabalhar e com essa notícia de que eu deveria ser deslocado para uma penitenciária próxima lá da cidade, lá em Pirajuí, uma cidade pequena, mas que tem um grande presídio lá, tem na época mais de 1.000 presos e tal. E nós fomos para lá. E aquela loucura, né, do dia a dia. Chegamos lá às 7 horas da manhã e saímos de lá às 8 da manhã do dia seguinte, né? Nossa. Sem sair do lugar, né? Então, a rebelião, o pessoal quebrando tudo e botando fogo, aquela coisa toda. E no dia seguinte, a cena foi realmente marcante, terrível, quando chegou o comandante lá da Polícia Militar e nos convidou para ver os presos, né? Você ia até um parapeito, assim, um muro, assim, onde dava para ver. Eles ficam soltos no pátio, né? Os presos rebelados, eles ficam soltos no pátio e lá eles escrevem coisas. Vocês já devem ter visto, sol, né? Aquele banho de sol Sim. e tal, todo mundo ali. Eles colocam recados, né, para falar com a polícia. Exatamente. Eles escrevem, às vezes, no chão, né? Esse dia não era banho de sol, esse dia era uma rebelião. Era uma rebelião. Então, para se comunicar com o lado de fora, né? E quando eu vi, eles estavam jogando bola, né? E eles jogando futebol, né? Gritando e tal, felizes ali, jogando futebol. E na hora, sinceramente, eu fiz uma pergunta pro comandante, eu falei assim, poxa vida, a gente trabalhando aqui 24 horas, né? E eles aí jogando bola. Ele falou assim, não, Arnaldo, olha a bola. Alguém já imaginou o que era, né? Era a cabeça de um refém. A bola era a cabeça de um refém. Eles cortaram a cabeça de um refém e fizeram de bola, chutando. Jogando como se fosse normal. Exatamente. Então, eles chutavam aquela cabeça e... Nossa, é terrível, né, falar isso. E aquele rastilho de sangue e cérebro correndo pela quadra, né? Esse era o futebol deles, né? E você fala, meu pai do céu, onde nós estamos, né? Que mundo é esse? Que situação que o ser humano chegou. Olha, já contaram muita coisa nesse podcast, mas essa... Então você, quando você vê uma cena dessa, você se pergunta, né, se esse mundo é normal, porque isso é uma coisa... E há coisas piores, eu tenho certeza que lá dentro dos presídios, acontecem coisas muito piores, eu sei disso, todo mundo sabe disso. Mas você vê isso, você ali reportar isso... Realmente mesmo para o jornalista, para o repórter, é impactante. É impactante. Até me faz lembrar, indo por essa linha sanguinária aí, vamos lá, né? Infelizmente, eu não tenho saudade nenhuma disso. Apenas que me marcou, né?
Também, o que eu me lembro, era também, eu já tinha trabalhado nesse dia, estava em casa, e naquele tempo não tinha celular, né? Então tocou o telefone em casa e a chefia de reportagem lá, olha, tem um acidente na estrada Bauru-Jaú ali, Jaú é uma cidade próxima a Bauru, é do interior. Sim, ali, conheço. Bauru, Jaú, né? Vai pra lá, tal, porque o carro tá passando aí, vocês vão pra lá. Quando nós chegamos no local, a cena é indescritível, assim, porque era um ônibus, inclusive o ônibus bateu de frente com um caminhão de boias-frias, de trabalhadores do campo. E naquele tempo era caminhão, tanto que depois daquele... Protegidos, né? Porque ficavam sentados, assim, ao ar livre. Foi justamente por causa daquele acidente que morreram 46 pessoas, que morreram, foram 30 e poucas pessoas na hora, e depois deu um total de mais de quase 50 pessoas. Depois desse dia foi que instaurou-se uma lei que teria que ser ônibus, os veículos para transportar os trabalhadores do campo. Você vê lá, né, rurais, né? Foi a partir desse dia. Porque esse acidente foi tão, assim, terrível, quando nós chegamos, a visão era muito terrível, né? Todo mundo pendurado, né? Como se fosse um açougue, assim, aquelas pessoas penduradas no caminhão. E a gente viu uma cena muito inusitada, assim, que foi na frente nossa, a gente ali gravando a reportagem, e um cachorro passou com um braço na boca. Nossa. Né? Ele achou um braço pelo caminho e colocou na boca e foi andando, né? Parecia filme de terror, né? Então, assim, e depois a gente trabalhando e ali naquela cobertura terrível, você não pode se emocionar a ponto... E o psicológico. Exatamente. Você não pode levar o seu lado pessoal, você tem que ficar ali atento às coisas que estão acontecendo, às informações. Então, até aquele momento, você é jornalista puro, né? Eu me lembro que mais ou menos umas 11 horas da noite... como um médico, né? Nesse comparativo, nesse momento do jornalista, ele tem que ser frio. Exatamente. Mas, sinceramente, é muito mais difícil, porque o médico, ele se preparou, certamente, a vida inteira para aquilo, né? O jornalista, ele não sabe nem o que esperar. Então, aí, olha só... Ele não sabe o que vai encontrar quando chegar no local da matéria. Exato. Então, e quando você vê uma cena como essa, assim, é tão forte, eu falando aqui, não dá 1% do que é você ver uma situação dessa, né? Mas o pior, eu diria que o pior para mim, obviamente, foi quando já era meia-noite. Tem o Jornal da Globo, né? Que na época era até a Lilian Vitfib que apresentava o jornal. Tinha uma última entrada ao vivo para falar, só que já no IML. A gente já tinha tirado tudo lá, isso já foi 5 da tarde, meia-noite, já tinha ido pro IML. E eu decidi, antes de entrar ao vivo, eu fui ver, né? Entrei no IML para ver. E lá você vê pai, mãe, avô, avó, filhos, netos, que acordaram às 4 horas da manhã para colher laranja, que era o trabalho deles naquele dia, e não voltaram. Não voltaram para casa. Eles iam atrás de alguns... Eles iam atrás de alguns trocados, a família inteira, e simplesmente ninguém voltou. E, pior, se sobrou alguém, ele ficou sozinho. Eu sempre falo, para quem fica, é pior. Então, naquele momento, quando eu terminei o trabalho, enfim, quando me deram um ok, já terminou, que fiz a entrada ao vivo, expliquei, tal, do acidente, papá, deu as informações, quando eu me despluguei, né? Que me falaram, ok, vamos para casa. Aí eu despenquei a chorar. Aí veio o Arnaldo. Aí veio a pessoa, porque eu fiquei pensando nisso. Você pensa nos seus filhos, você pensa na sua família. Como seria ali, né? Aquela família que você via deitado ali, né? Com a roupa toda de roça, né? Rasgada. Família inteira.
família inteira, você fala, meu pai do céu, né? Então, são coisas, para responder essa pergunta justamente sobre o lado humano e o lado jornalista, né? A gente meio que se anestesia quando está trabalhando, por uma questão até do próprio ritmo de trabalho, não dá nem tempo de você se emocionar, ou de você chorar, ou de você rir, se bem que eu não vejo problema nenhum também em chorar, em rir, né? Desde que seja sincero, desde que seja uma coisa... Mas quando você está trabalhando, em via de regra, você vai ali naquele adrenalina também, então você vai embora. Sim. Mas quando abaixou essa adrenalina, que caiu a ficha, né? Que você fala, meu... vem a pessoa. O que é tudo isso, né? O que é tudo isso? Cara, que você deita a cabeça no travesseiro. Aí você fala, meu pai do céu. Isso o senhor já tinha vivido aquele episódio do presídio? Foi antes? Eu não sei dizer agora. Eu já não sei dizer a ordem cronológica disso. Eu sei que... mas é o que eu digo, né? É até terrível dizer isso, mas... Eu acho terrível. Mas assim, quando você vira jornalista, que você fica o dia a dia, trabalhando o dia a dia, você faz a festa e você faz a rebelião, você faz o acidente, você faz o... Enfim, né? Sim. O lado bom e o lado ruim. E no começo, quando você faz o lado ruim, que são infelizmente, essas mortes, esses acidentes ou essas coisas, no começo você fica, sabe, você fica muito emocionado a primeira vez, a segunda fica menos. Até um ponto em que você começa a não... Cria uma casca. Cria uma casca e você começa a contar os corpos, assim. Você fala, nossa, aqui morreram 3, 4, 5. Mas também tem um detalhe, né? Esses repórteres, eles são selecionados. Então, para mandar para matérias desse porte, eles já têm uma experiência, né? Sim. Às vezes começa assim com uma notícia mais branda, para não chocar, e vai preparando até o emocional do jornalista. E é importante destacar também, quando eu falo que você começa a contar corpos, parece que você ficou frio. Não é isso. Não. É que, na verdade, você não pode perder o seu foco de dar a notícia ali. Sim. Mas, claro que por trás de tudo isso tem o ser humano, tem a pessoa que, obviamente, não queria que nada disso tivesse acontecendo. Eu preferia, obviamente, 1000 vezes, milhões de vezes, estar em outra reportagem, fazendo, sei lá, eu gosto muito de matérias de meio ambiente, fazendo algo assim, do que fazendo... Mas o jornalista, no seu dia a dia, vê coisas boas, e assim como vê e presencia e reporta coisas ruins. Faz parte do negócio, né? Faz parte. E para levar a informação, ele tem que levar toda a informação, seja ela boa ou ruim. Infelizmente. Agora, não tem jeito. Todo telespectador, todo mundo que assiste ali quer saber. Estou lá, assistindo, né, uma reportagem, o telejornal, etc. Aí o pessoal sempre vê o repórter, estou daqui, não sei de onde e tal, aí chama o jornal, chama o repórter, chama tudo mais. E o pessoal fica muito curioso, né? Fala, nossa, que lindo, o repórter falando, dando notícia e volta pro estúdio e vai, aquela coisa toda. Me conta, porque quando eu falei que você vinha aqui, pergunta pra ele como é. Não, a primeira coisa. Aí fala, Arnaldo Ferraz vai lá no meu podcast. Eu sempre tive curiosidade de saber como que vai se formando esse repórter, esse jornalista. Ele chega lá, aí passa uma matéria para ele escolhe qual ele vai, ele não escolhe, ele tem um preparo antes, ele não tem, aí ele sai de lá, ele vai como? Ele vai com o carro dele, ele vai com a viatura, ele quer assim, o dia a dia, né? Ele tá na matéria, como é que ele troca de roupa? Porque eu já vi que ele apareceu com uma roupa e depois tava assistindo telejornal, ele já tava com outra, será que ele tava no lugar, ele não tava? Aí o pessoal faz todas essas perguntas, como ele consegue decorar o que ele tem que falar, ele fica lá sério, aí só, tem alguém falando pra ele? Não tem? Eu acho que tem alguém falando pra ele, porque ele falou muito, ele não sabe, tem alguém que fica com uma faixa, assim? Eles falam assim, o pessoal fica com uma faixa, não, mas agora deve ter uma tela maior, não, mas ele, não, e como é que foi? E se ele, eu já vi repórter que sai correndo no meio da rua pra pegar a matéria, como que é isso? Meu sonho é ser repórter, gente, eu acho tão lindo,
Mas eu acho que deve ter suas dificuldades. Como que é por trás das câmeras? Conta um pouco pra nós. Pessoal, vai Porque no... é natural, todo mundo quer saber, né? Exatamente. Como que é por trás da câmera? Você sabe que uma vez eu na rua trabalhando e um senhor passou assim, fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou assim: pô, que vida boa que vocês têm, vocês trabalham só 1 minuto por dia. Né? Que eu vejo você aparecer 1 minuto na televisão, é 1 minuto só, trabalhou, acabou, vai pra casa. Falei, nossa, se fosse assim. Bom, primeiramente, ninguém trabalha sozinho, né? Tem uma equipe muito grande por trás das câmeras que dá os... É claro, vamos falar aí, depende da emissora também que você trabalha, né? Sim. Há emissoras, e não tiro o trabalho, a seriedade deles, onde não tem um time grande de jornalistas que vão abastecer de informação, que vão fazer as pautas, né? Que vão trabalhar o dia todo, para o repórter trabalhar o dia seguinte. Tem lugares onde o próprio repórter tem que se virar com a notícia, isso é óbvio. Ele vai pro estúdio, volta pra rua. Tem muitos lugares assim, óbvio, a gente tem que levar em consideração. Mas vamos no tradicional, né? O que deve ser. O que deve ser, ou que pelo menos deveria, né, ser com todo mundo. Primeiramente, é uma emissora, quando você se forma jornalista, você não é só repórter. Você pode trabalhar em várias funções dentro do jornalismo. Você pode ser um produtor de pauta, você pode ser um editor de vídeo, um editor de texto, você pode ser um editor executivo, enfim, tem várias funções. Falando na televisão, mas vai para o jornal, pode ser um editor-chefe, enfim, tem várias funções que você pode cumprir. Então, uma redação ela é formada por esse time. Tem produtores, pessoas que vão atrás da notícia, que são jornalistas que ficam ligando para a polícia, liga para aqui. Hoje fazem os contatos para ter as fontes. Que chamam de varredura, né? Varredura. Antes, no meu tempo, lá 1.500 anos atrás, precisava de ligar mesmo no telefone. Hoje já tem, né? Através dos aplicativos de mensagem. Você já tem os grupos lá da polícia, do Corpo de Bombeiros, então eles já avisam. Mas essa comunicação hoje é muito mais rápida. Mas nada impede que a pessoa possa ligar e fazer essa varredura. E também as agências de notícias e as pessoas na rua também ajudam muito. Muita gente liga, fala, olha, tem um acidente aqui no meu bairro, acabou a água do meu bairro. Então tem um monte de informação que chega para esse grupo de produtores. E né? aí filtra, né? E eles vão para a pauta, e onde a pauta vai filtrando o que é mais interessante. E no outro dia, esse repórter entra em campo para fazer essas reportagens que foram consideradas importantes para o dia seguinte. Então tem os grupos de WhatsApp. Eles trocam informações e que se torna uma informação mais segura por estarem trocando entre si. Já pensou ter que buscar na internet, cai no fake news, sai lá a matéria? Claro que tudo... A fonte tem que ser, né? Mas sempre lembrando, né, que mesmo nos grupos, quando chega uma informação, tudo isso é checado mais de uma vez. E justamente... que eu sempre digo, né? Para que não se notícia que você vê a primeira vez e já vai compartilhando, né? Mas eu digo, no caso, esses grupos, eles são realmente que tem normal, são grupos de fontes, né? Fontes de notícias que são realmente checadas, já são oficiais, né? E os sites também oficiais. Mas é claro que a internet é um rio... sem curva, né? Quer dizer, não dá para você pegar tudo que está ali, nem deve. Mas todo esse pessoal fica checando as informações, recebendo, enfim, ligando, ou mandando mensagem, ou conversando. Que são jornalistas que estão nesse departamento. Isso, eles têm as suas fontes. Aliás, dizem não, é um fato, o jornalista sem fonte não é um jornalista. Então, você sempre tem que ter a sua agenda, né, os seus contatos para você checar uma informação. Então, é incansável, é o dia inteiro um time que fica ali checando informações para que o repórter possa entrar, mas ele não pense que ele entrou com tudo mastigadinho e pronto. Ele também tem que ter as suas fontes, ele também tem que receber as notícias e também checar as notícias, né? A gente brinca que um bom repórter não pode ser filho da pauta. Então, nunca se deve ser um filho da pauta, né? Então ele tem que sempre
procurar além da... Aqui que é a pauta, é um documento que ele recebe da produção, onde tem as informações. Ó, vamos lá fazer uma matéria sobre o podcast Superação. Vamos Tem que lá, ir além, né? Vamos lá conversar com a Cíntia, tal, vamos lá conversar, vamos mostrar a família dela, como é que é. Então, além disso, só que eu cheguei aqui e descobri que tem umas comidinhas aqui também, eu quero falar das comidinhas, então eu vou colocar isso também, quer dizer, o repórter tem essa autonomia e deve ter essa autonomia Fazer algumas de fazer algo inserções. mais, né? De fazer algo mais, de mostrar, de fazer... esse é o papel do repórter, claro, ele não pode mudar a pauta, porque aí sem avisar a chefia, né? Mas ele pode acrescentar, Acrescenta, né? ou conversando sempre com o editor, sempre. É comunicação dentro da comunicação. Aliás, Tudo isso para sair uma matéria de 1 minuto. para sair uma matéria de 1 minuto. Então é o dia inteiro de o pessoal trabalhando, o repórter trabalhando, que trabalha em média 7, tem emissoras que trabalham 5 horas, outras 7 horas, mas enfim, trabalha o dia inteiro, né? Fazendo 2, 3 matérias, dependendo da cidade onde ele mora. Em São Paulo faz menos, né? Porque tem a questão do trânsito, mas no interior você faz 2, 3 matérias, entra ao vivo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E como funciona esse lado de, eu vou sempre com câmera X, tem sempre um parceiro ali? Ou são 3, é 2? Isso é política de emissora, né? Cada uma tem uma. Por exemplo, eu já tive uma época em que eu só ia saber o meu horário no dia seguinte. E com quem eu iria trabalhar, não sabia. Me avisavam, no dia seguinte assim, me avisavam 8 horas da noite, amanhã você entra às 7 da manhã. Depois, você entra às 5 da tarde. Depois, você entra às 2 da tarde. Você não tinha vida. Esse 1 minuto aí tá ficando comprido, hein? Aí, até que depois organizaram melhor, aí ficava uma semana com uma equipe, depois 1 mês com uma equipe. Então, e depende também do grau de produção que você está fazendo. Às vezes você está fazendo, já os repórteres que fazem matérias especiais, eles ficam 2, 3 meses trabalhando com a mesma equipe. Ou então muda-se de equipe, mas isso é muito difícil de dizer, porque depende da política de cada emissora. Cada uma trabalha de um jeito, né? Do jeito que é melhor ali na sua... Hoje a questão hora extra... Mas isso a gente fala sobre um ponto que tem a escala, vai cobrir ali e tal. Mas isso foi uma notícia urgente. Por exemplo, recentemente caiu o balão lá na Zona Leste, eu vi, tinha um jornal às 4h30 da manhã, já tava fazendo a cobertura, o balão caiu às 3. Mas aqui O balão tava encostando no chão, o repórter já tava lá. Mas é que aqui em São Paulo, as equipes trabalham 24 horas, então você tem a escala plantão ali, da né? madrugada. Aquele tá. que entra 11 horas, meia-noite, vai até às 7, 8 da manhã. Então, muito provavelmente, foi essa equipe para lá, quem tava... Porque muitas vezes, eu não sei se... É difícil dizer hoje se ainda é assim, mas no meu tempo era que você entrava às 11 horas da noite, eu já fiz isso, aqui em São Paulo, fazendo aqui um trabalho aqui em São Paulo, onde você entra às 11 horas da noite e sai sem pauta, você sai sem assunto, vai rodar. Mas não demora 1 hora, já tem, olha, fogo não sei aonde, balão que caiu. Você não sabe pra onde vai. Assalto não sei o que, entendeu? Alguém morreu, alguém viveu, então não para, você fica a madrugada inteira trabalhando. Aliás, é legal quando você trabalha a noite inteira, legal no sentido de trabalho, não o assunto, né? Porque passa rápido, né? Quando às vezes acontece de ter uma madrugada tranquila, que não teve nada, e é terrível de passar as horas. Então, quem trabalha de madrugada tem essa... Por isso que tem sempre alguém nas grandes cidades, né? Nas cidades menores, Não tem muito assunto. aí você tem uma equipe no máximo até 9 da noite, 10 da noite, acabou. Aí, se acontecer alguma coisa de madrugada, liga na casa do Arnaldo lá. Como já aconteceu muitas vezes. Olha, tá pegando fogo não sei aonde, vamos pra lá. Você olha o relógio 2 da manhã, né? Aí levanta e vai. Então começa, não tá atrás das câmeras, começa com a matéria, com o acontecimento. Depois só. Vamos explicar direitinho. Tudo que é feito hoje foi apurado ontem. Sim.
Entendeu? Então, assim, tem uma equipe de produtores e pauteiros que ficam atrás da notícia. Vamos colocar de uma maneira bem fácil de entender, né? Pauteiros. São os pauteiros. Então, o que eles fazem? Eles vão atrás da notícia. Olha o que está acontecendo. Eles fazem reuniões de manhã, de tarde, os editores-chefes participam também. Então, aí define-se o que de toda a notícia que eu recebi, vamos colocar aqui, eu recebi, vamos colocar um número fácil de entender. Eu recebi 20 notícias, né? É muito mais que isso, mas eu recebi 20 notícias. Mas eu filtrei que só 10 vão fazer, que serve. Então, os repórteres vão entrar no dia seguinte para fazer essas 10, entendeu? Agora, salvo os factuais. O que é isso? Vamos supor. A minha pauta descobriu um assunto assim. Amanhã vai ter vamos lá no podcast Superação, porque nós vamos fazer uma matéria sobre podcast. Aí no meio do caminho aconteceu um acidente, então isso é factual, quer dizer, aí deixa o podcast para amanhã, porque o podcast não vai sair de lá. Acidente, mas aqui não. Então o repórter deslocado, isso é rotina. Normal. Né? Provavelmente do balão lá o repórter estava com alguma missão e teve que abortar aquela missão e ir lá para o balão, né? Provavelmente. Sim. Isso é muito comum. Se aconteceu isso, é muito comum. Então, o repórter trabalha com um time por trás deles, lembrando sempre, dependendo da TV, né? Sim. Tem TV que não tem time nenhum. Mas, ok, mas enfim. Mas o esqueleto do que tem que ser feito é o mesmo. É o mesmo. A diferença é que são menos pessoas para fazer mais coisas. Mas... Basicamente é isso, né? Mas numa emissora grande, assim, a gente fala de quantas pessoas atrás desse trabalho? Rapaz, vamos falar assim, uma cidade como São Paulo, né, você tem 200, 300 jornalistas trabalhando em vários núcleos de telejornais, em vários, né, eu vou falar uma Rede Globo, né? Agora, e tem emissora que trabalha com 10 jornalistas para fazer tudo, né? Acho que a superação tá assim. 300 tem que vencer 3.000. Exatamente. É claro que não é toda essa estrutura gigantesca, né, das grandes emissoras, da Globo, da Record, da Band, enfim, as emissoras tradicionais, CNN, você vai ver lá, é uma redação enorme, tem lá um time, né, eu tô falando um número até meio chutado, assim, nem sei como só que é hoje pode ser mais ou pode ser menos, mas é um time grande, né? Então, e sem contar também que hoje tem muito, as equipes hoje adotaram um sistema que, sinceramente, eu não gosto, que é o vídeo repórter, que é onde o repórter, ele é cinegrafista, é como que ele pegasse esse tripé que tem aqui na minha frente, onde tem um celular, uma câmera, e eu saísse pra rua. Ah, sim. E faz tudo. Sim. É o vídeo repórter. Isso é mais barato. E tem hoje o Mochilink, quer dizer, o Mochilink é uma mochila mesmo, onde ele tem lá, às vezes até menor que isso, ele tem uns equipamentos lá que tem um sistema onde ele pode entrar ao vivo. Você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo, Bom Dia São Paulo, né? Sim. Você vê lá aquele repórter que entra sempre do trem lá, do metrô, o Emílio né? Bernardo. Por exemplo, ele tá lá sozinho, né? Sim. Às vezes está com o cinegrafista, sim, mas muitas vezes ele tá lá sozinho, operando aquele equipamento e faz isso. Virou, né? Não acho legal. Eu não acho legal. Eu acho que eu sou do tempo meio saudosista disso, da equipe, de reportagem e tal. Mas a tecnologia que facilitou isso, né? A tecnologia que proporcionou isso. A gente tem que otimizar a tecnologia. Acho bacana. Acho bacana mesmo. Mas eu acho também que... Tem suas tem minhas reservas em relação... por exemplo, isso é opinião minha, tá? Não quero dizer que eu tô certo. Obviamente que não. Não sou o dono da verdade. Mas, por exemplo, você me dá um equipamento aqui que você pagou uma grana, né? Que você comprou. Você me dá um celular de última geração ou uma câmera muito boa, um tripé e tal. Você fala, Arnaldo, vai lá pro centro fazer uma matéria lá da Cracolândia, né? Ou vai pro centro fazer uma matéria em algum lugar e tal. Aí você, só um minutinho, mas já vamos fazer o merchan aqui, né? Aí você já faz o quê? O seguro do equipamento.
Boa. Seguro do equipamento. Ainda bem que você lembrou disso. Porque eu poderia falar assim pra você, ó, me roubaram aqui, e aí? E aí? Você vai descontar no meu pagamento? Né? Tem MB7 Seguros que já cuidou do equipamento. Mas, aliás, se for o equipamento, ótimo. Né? Mas e a vida? A vida. Né? Aí tem o seguro de vida. Não, brincadeira. Nem vale isso. Então, assim, eu acho que é legal para tecnologia, é rápido, eu acho bacana isso, sinceramente. Até certo ponto. Até certo ponto eu acho que isso agiliza, até certo ponto eu acho que isso otimiza, mas passa do ponto. O problema é que passa do ponto. É porque aí a emissora só quer colocar vídeo repórter porque é mais barato. Entendeu? Aí elimina a equipe, aí manda embora um monte de gente. Aí eu sou contra. Entendeu? Sim. Eu acho que você ter ali porque alguns ali, um timinho, você tem 100, mas tem 10 ali trabalhando, tudo bem. Mas você não pode ter 100 e 99 trabalhando de um jeito, né? Colocando uma coisa meio... Sim. Então, nesse ponto, eu acho um exagero. Acaba perdendo qualidade, não tem como modernizar. Moderniza até um certo ponto que chega num equilíbrio, porque o mundo anda. Então, assim... Mas daqui para lá, como você está dizendo, já perde qualidade, já perde a parte humana. Exatamente. Aí, por exemplo, uma vez conversando entre jornalistas, o papo veio assim: quando um repórter hoje de televisão, de mídia tal, consegue uma promoção, é porque ele começou a trabalhar em equipe. Então a promoção é porque ele ganhou uma equipe. Ou você tem equipe agora, você tem equipe. Ele tem promoção. Entendeu? A promoção dele é ter mais trabalho. Entendeu? Então, você ganhou uma promoção, agora vai ter um cinegrafista, vai ter alguém para te auxiliar, né? Então, isso é promoção, né? É uma crítica que eu faço, na verdade, assim, eu não quero tirar a razão de quem faz as contas e de quem paga as contas. Sim. Eu entendo muito bem. Pessoal do financeiro, não fique bravo. Não me critique, né? Que não é você que paga a conta, né? Então, por isso que você fala assim, né? Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo... Com a experiência. Mas né? a gente percebe a qualidade. Sim. Por exemplo, vamos falar tô falando de Globo só, tô falando de todo mundo. Nunca se caiu tanto o link é ao vivo, como agora. O repórter tá falando, puf, some. Pode ver. Caiu, tivemos um probleminha. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Daqui a pouco a gente volta, porque o apresentador é todo sem jeito, a apresentadora, né? Tivemos um probleminha técnico aí, daqui a pouquinho a gente volta. Aí voltamos com essa reportagem em seguida. Em seguida. Aí volta pro repórter, puf de novo, porque ele tá com internet. A internet falha. Os links que tinha antigamente era tudo via satélite e tal, era muito mais caro, né? Eu não entendo de tecnologia. Tem até foto aí, né? Mostra as coisas mudaram demais, né? Eu de tecnologia eu entendo lufas, né? Olha aí. Vai mudando aí. Aí, o Arnaldo aí. Aí tem uma equipe ali, ó. Tem o câmera. Ele tava ganhando bastante trabalho. Dinheiro não Aliás, veio. uma curiosidade, esse cinegrafista aí, ele se chamava Reinaldo Silva, porque faleceu ano passado. O cinegrafista trabalhou muito tempo comigo. Famoso Mundinho. Nossa senhora, beijo pra família do Mundinho. Saudade imensa. Nessa outra foto, quem é o cinegrafista é o Carlos Torrente, que trabalhou também. Até hoje ele trabalha hoje é TV Tem, que é afiliada da Globo em Bauru. Antigamente era TV Modelo. São heróis. Nessa época era TV Modelo, a TV Rede Globo Oeste Paulista, depois TV Modelo, enfim. Carlos Torrente e o Mundinho são duas figuras aí. Mas o que eu quero dizer assim, nesse tempo, eu até brinco que era o tempo das vacas gordas, né? Porque a gente tinha tudo, né? Os equipamentos, o que tinha de tecnologia na época, a gente tinha de melhor, né? Então, os ao vivos dificilmente caíam, sim, acontecia. É que eu falo que hoje, com toda essa tecnologia, cai muito. Você não viu esses dias? Não Sexta-feira, né? Sexta-feira, foi sexta O que ataque caiu? Cibernético? O ataque cibernético. Mas aí, caiu tudo. mas até aí dá para entender, porque houve um problema mundial e tal, foi um acidente, um incidente, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que essa economia...
tem prejudicado a qualidade dos telejornais, principalmente os telejornais locais. Como eu falei, economia até um certo ponto. A certo ponto. Uma economia dentro de um equilíbrio. É o mesmo que você, por exemplo, hoje, e com a convergência de mídia, vamos entender uma coisa, porque não existe mais televisão em casa, onde a família está reunida, comendo bolinho, em volta e assistindo televisão. Tomara que exista isso ainda, porque virou raridade. Tanto que você pode ver que os telejornais foram pensados e bolados nos horários mais íntimos das famílias. Pode ver, às 7 da manhã, horário que se entende que a família está aqui, ó, tomando café da manhã e assistindo o telejornal. Ao meio-dia, que se entende que a família está aqui almoçando e assistindo o telejornal. Né? 6, 7 da noite, entende-se que a família está em volta da mesa no jantar e assistindo o telejornal. Depois, 11 horas da noite, fazendo o seu último lanche para dormir e assistindo um telejornal. Então, foi tudo pensado dessa maneira. Só que não. Só que não, né? Quer dizer, hoje você vê um grupo de famílias aqui nessa mesma mesa, infelizmente, e cada um olhando o teu celular e cada um... Quando está na mesma mesa. Quando está na mesma mesa. Às vezes nem se encontra. Um tá lá no quarto, outro tá na sala, outro nem tá em casa e tá no celular. É por isso que tudo virou celular, né? Tudo virou streaming, tudo virou... pode ver hoje não existe mais o rádio só, não existe mais o jornal só, né? A própria televisão não é mais só televisão, ela é um monte de coisa. Sim, né? sim. O rádio é televisão, o rádio... Então, esse repórter, vamos colocar assim, ele precisa ser tudo isso. Ele precisa fazer produto, conteúdo. Pro rádio, se ele trabalhar no rádio, pra TV que tem lá, e pro online, que tem lá também, o jornal online, né? E outras coisas, enfim. Então ele vira uma multitarefa. Ele é um cara que ele tá com a câmera, ele tá com ele tá com o computador, ele tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Ah, mas porque a tecnologia facilita isso, mas eu não acho bom. Eu não acho legal, eu acho que... Porque o salário, né, continua do mesmo tamanho. O salário, Né? Ele continua do mesmo tamanho, não mudou. Não, você tá ganhando mais por isso? Não tá, não. Tem mais funções, mais salário, né? Só que não. Só que não. Então, se toda essa tecnologia que existe vem para o bem e também fosse para o bem do profissional, né, eu acho que seria, na minha visão, é o que eu disse, é a opinião minha, né? Sim, obviamente. Não, mas é a crítica de alguém que tem experiência a tal ponto que aqui nós não mostramos nenhum rosto dos cinegrafistas. Ele lembra do dia, ele lembra quem era a pessoa, quem é a família da pessoa. A família, faz ali uma amizade, uma conexão que gera um trabalho muito melhor. E sem contar, assim, eu sou do tempo, eu não sou saudosista, sendo saudosista, mas eu sou do tempo em que se trabalhavam, eu não entrei com 5, mas existia 5 profissionais dentro de um carro. E era necessário. Eu entrei com 4, porque aí foi eliminando. Então você imagina, dentro de um carro de reportagem, na época, tinha o repórter, o cinegrafista, o motorista, o iluminador e o operador de VT, porque aquele onde você coloca o card hoje, ou a fita que se colocava antigamente, era separado da câmera. Era uma caixa enorme, pesava uns 10 quilos, né? Eu chamava Unidade Portátil de Jornalismo, PJ. Portátil. E ele carregava aquilo, era um cabo alimentando a câmera. Então a câmera eu lembro. A câmera gravava. Você lembra disso? Lembro. A câmera gravava de uma fita desse tamanho. Enfim, eram 5 pessoas. Aí até que um dia o japonês inventou uma câmera. Japoneses sempre. Que colocou esse VT dentro da câmera. Então não precisou mais desse UPJ. Então a equipe de 5 virou 4. Até que um dia pensaram assim, mas peraí, o motorista e o iluminador podia bem dirigir o carro, né? Ele tira CNH. Tira CNH. Vamos dar uma graninha a mais pro iluminador, que ele vira motorista e tira o salário do motorista. Então a equipe de 4 passou a ser de 3. Aí passaram a ser os funcionários ali, né? O motorista, que é o iluminador, o cinegrafista e o repórter.
Mas aí a tecnologia veio vindo, até que a iluminação já não precisava Tiraram tanto. até o carro, vai de Chama- metrô como mochilinha. Vamos chegar lá. Chegou uma época em que não precisava mais os chamados pau de fogo. Quem é dos antigos vão saber disso que eu tô falando. Que era aquelas luzes, tripé de luz que colocava. Era uma luzinha desse tamanho, um LEDzinho na câmera, que não... Então, para que iluminador? Né? Só levava o iluminador se fosse uma produção e tal, alguma coisa que precisasse colocar uma luz e não sei o quê. Bom, mas pro dia a dia, a equipe de 3, então, passou a ser de 2 e deram uma grana pro cinegrafista dirigir o carro. Olha só. Então, aquele iluminador motorista não virou mais nada. Essa equipe de 3 passou a ser de 2, certo? Bom, então a equipe de 2, chega, né? Tá bom já, né? E até que chegamos à equipe de 1. Eu acho que logo estaremos na equipe de nenhum, né? Não Porque vale. vai ter Olha o drone. o drone, O drone. né? Então, A hoje, inteligência artificial com o drone. Jornalista. hoje a gente já vê. Tiraram os carros de reportagem muitas vezes, aluga-se um carro de aplicativo, põe o repórter lá, vai lá não sei aonde, dá Resolvido. o celular para ele e ele faz lá, e aí entra ao vivo, que tem uma mochilinha, que tem tudo, né? E assim é o jornalismo hoje, né? É ágil? É melhor? Não sei. Aí está a pergunta. Aí é que está, porque eu falando como telespectador que sou, vejo que a qualidade caiu muito, né? Não só a qualidade técnica, porque ficam esses links caindo demais, até em emissoras grandes, caem demais, eu acho, na minha visão cai muito, que todo dia cai. Ah, mas eu não, é porque eu tô embaixo, mas sim, você tá lá no metrô, lá no fundo, lá, então não tem sinal, é porque tá na internet. Né? Então, Oscila a internet. oscila a internet e tudo mais, né? Provavelmente algum especialista vai me contestar, vai falar, não, você tá enganado, é porque agora não sei o quê. Mas é o que eu vejo, né? É só ótimo. Respeito a opinião e tal, mas eu vejo que caiu muito a qualidade. Puxando esse gancho, né? Esse término aí de... Eu queria saber um pouco sobre o Arnaldo. A sua trajetória como repórter, depois diretor, como foi tudo isso? Essa é a primeira pergunta. E já engatando, que nosso tempo é pouco, na segunda, o Arnaldo Pessoa, família. Vamos lá. Bom, tudo começou lá em Bauru, onde eu me formei. Nascido e criado lá. Em Avaí, na verdade, uma cidade próxima a Bauru, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, onde meu pai mora até hoje lá, meu irmão. Temos aqui telespectadores de Bauru assistindo também, pode mandar. Então, alô, Avaí! A grande Avaí! Né? Um beijo pra todo mundo lá, adoro todo mundo de lá. Tô sempre lá, meu pai tá lá, meu pai com 83 anos, saudável, minha irmã. Forte. Minha irmã com a família, meu irmão com a família, todo mundo por lá ainda, minha tia. Mas eu me formei em Bauru, na Unesp, em jornalismo, isso lá no ano de 1988, 89, que eu me formei jornalista, mas eu já trabalhava em jornal, num jornal local lá de Bauru, chamado Jornal da Cidade. Eu comecei lá como jornalista, depois eu fui para a Rádio Auriverde de Bauru, 94,5. Não, mas na época era AM, nem era 94, mas eu trabalhei na AM. Aquele tempo o rádio AM o jornalismo era muito vivo. Então, estamos falando de 80 e tarará, né? Década de 80. Me contaram. Isso faz tempo. E até que em 1990, por um acidente de percurso, eu entrei na Globo. Acidente de percurso, entrar na Globo. Conta isso direito. Deviam ter 300, 800 candidatos. 763. Acidente. Como é que você se preparou para isso e por que você? Eu não me preparei. Primeiro Deus te escolheu, mas agora conta um pouquinho. Mas assim, vou para um acidente de passar na frente de 760. Que acidente bom, hein? Mas você sabe que eu vou até resumir isso. Meu amigo, que foi meu chefe, né? Que eu chamo ele de chefe até hoje, meu amigo Celso Pelosi.
que foi uma pessoa com quem eu aprendi muito ali. E ele precisava de uma pessoa que jogasse em todas as pontas, que entrasse na televisão para ser tudo, né? Para ser produtor, para ser editor, para ser repórter. E eu fui com essa função. Na época estava entrando ao ar um programa chamado Globo Comunidade, eu ia ajudar a produzir esse programa, não era nem para apresentar, não. Nossa, eu lembro. Você lembra do Globo Comunidade? Um programa que ia ao ar aos domingos e tal. E eu entrei com essa função de fazer multifunção, né? Então dava dor de barriga em alguém, ia lá o Arnaldo, virei o cesta básica. Né? Cesta básica, você chamou. Eu virei a cesta básica. Então, tá precisando de alguém na produção de pauta e o Arnaldo. E eu aproveitei isso, para aprender tudo que eu podia aprender. Ainda tenho muito, que eu sou um aprendiz, né? Tenho muito que aprender ainda, mas eu procurei aprender lá na produção, na edição, na reportagem. Eu me dava um paletó maior que eu ia, né? Até que um dia, isso foi em dezembro de 90, passaram... Mas peraí, desculpa te interromper. Quando você entrou para fazer todas essas funções, onde você aprendeu tudo isso? Então, não aprendi não, eu tive fazendo. Eu vinha de jornal e vinha de rádio, assessoria. Eu já não era um jornalista inexperiente, mas televisão para mim era totalmente novo. Então, na verdade, eu fui arrumando o motor do avião em voo, né? Então, assim... Nossa! Uau! Arrumar o motor em voo Foi isso, eu cheguei e fui aprendendo. Então, eu me entreguei, eu entrava na ilha de edição, o que é isso aqui, como é que faz isso, o que está fazendo, que barulho que é esse? Eu ia para a produção, como é que eu ligo, o que eu faço, né? Eu ia para a reportagem, como é que segura o microfone, e eu fui conversando com os cinegrafistas e fui aprendendo. Eu tive o privilégio, essa é uma parte que eu realmente falo que eu fui privilegiado, que eu sempre trabalhei com quem entendia mais do que eu. Isso é muito bom. Eu aprendi muito com os meus chefes. Estão assistindo, porque na fala dele, ele vai dando dicas de como você superar na sua carreira profissional. Exatamente. Então, olha, exatamente. Querer aprender tudo. É muito importante que você trabalhe, seja qual for o seu trabalho, porque normalmente quem grita é porque não sabe ensinar. Ou então porque ele não sabe mesmo, então ele não sabe como explicar, porque alguém chega falando assim, olha, sabe o que é, Cíntia, como é que faz isso aqui? Aí você dá um grito, eu já falei, chega! É porque você não sabe, entendeu? Então como você é chefe, você não pode admitir que você não sabe, então você grita. Então, agora, o verdadeiro chefe, que é o verdadeiro gestor, ele ensina. Né? Então, se alguém chega com uma dúvida, fala, senta aqui, vamos lá, é isso aqui, faz um desenha se for possível e explica para ele. Se ele não sabe, ele aprende muito. E se ele não sabe, ele tem humildade de falar, olha, sinceramente eu não sei, vamos aprender junto, sem problema nenhum. Sim. Esse é o verdadeiro gestor, né? É aquele que agrega a equipe, é aquele que sabe agregar a equipe, né? Então, nesse aspecto que eu digo que o jornalista, ele sempre precisa trabalhar com quem você aprende a mais, né? Com quem, onde for, se é na empresa de seguro, se é aqui no podcast, se é no jornalismo, na medicina, seja lá quem for, procure sempre estar do lado de quem entende mais do que você. Com certeza você vai com humildade aprendendo, sabendo também aprender, né? Tendo a humildade de perguntar. Às vezes meus alunos do curso falam, eu posso fazer uma pergunta boba? Eu falo, por favor, faça a pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba, né? Eu posso fazer uma pergunta idiota? Claro que tem, é melhor do que você fazer besteira. Você fazer uma coisa idiota é melhor que fazer uma pergunta. Não é verdade? Então é por esse aspecto. E, finalmente, o Arnaldo família, o Arnaldo pai, o Arnaldo marido, como funciona em casa? Olha, eu tenho uma família maravilhosa, porque não né? tinha hora, dia, você vai contando aí, então a família tinha que ser paciente nesse momento. Tenho uma esposa, a Juliana, beijo pra ela, né? Beijo, Juliana. A Juliana Goda, né? Goda Ferraz. Ela é maravilhosa, ela é uma mulher assim muito presente, eu que sou ausente, né? Eu é que fico na estrada viajando e ela fala, vai que eu tô aqui, né? Então, ela é meu suporte, por isso que eu tô aqui cheio de gás, fazendo os cursos e aprendendo,
porque eu sei que quando eu volto... Aliás, o aniversário dela é agora, dia 4. Olha, maridão não esqueceu, ele sabe disso, Dia gente. 4 eu tô lá, né? Sabe o dia do aniversário do casamento, que é a senha do telefone? Eu sei, viu? Então, brincadeira. Então, tem a família dela toda também, né? Os irmãos, né? O André, a Ana, enfim, pessoas que eu adoro. Que eu tô sempre lá, a gente tá... Porque o gostoso de morar no interior, que eu moro em São Paulo e moro lá ao mesmo tempo. Eu não sei onde eu moro direito, né? Eu moro lá e moro cá. Porque ela é professora, né? Então ela fica lá em Bauru. Então a nossa casa é lá, tudo é lá, né? Aqui é meu trabalho. Mas enfim... O Arnaldo Família é isso, que gosta de estar ali churrasqueando com a família, adoro. Eu gosto de comer, na verdade. Melhor parte. Gosto muito de estar ali com a família, a gente sai junto. Inclusive a Juliana, ela ganhou agora um campeonato de beach tênis, ela é atleta, ela é uma japonesa, sabe? Eu não chego nem na unha. Eu tento ser alguma coisa, não consigo nada. Mas ela tá muito feliz que ganhou um campeonato essa semana, tal. Fiquei muito feliz também por ela. Enfim, a família, para mim, quando eu vou para lá, eu esqueço de tudo, né? E fico lá, tô indo para lá essa semana, volto agora depois do aniversário dela, mas enfim. Família, o Arnaldo Família é esse, que gosta de estar com a família. Aí o churrasco, ele gosta de Churrasco. churrasco. Parte boa do churrasco ele gosta. E é bom, né? Agora, com toda essa sua experiência de tantos anos trabalhando como repórter, diretor e tudo mais, como veio esse amor pelo ensino, né? Porque se tornou agora um mestre, né? Com esses cursos que você forma o repórter e cuida de cada passo até que ele engrene ali na carreira, etc e tal. Como que essa paixão, né? Porque eu estive lá e a cada passo, a cada ensino, aquele olhar apaixonado pela profissão e eu achei legal por ensinar, né? Ter aquela paciência de ir levando, principalmente os jovens, né? As jovens que estavam lá, achei isso muito bonito. Como começou tudo isso? Porque eu estive lá e eu constatei. Ele vai ensinando com tanto cuidado os jovens, olha isso, aqui ele faz com paixão. Faço mesmo, com muito amor. Mas olha, o começo mesmo foi muito engraçado, porque teve uma época em que os estagiários, na minha época, não recebiam nada para ficar na redação. Hoje ganham o estagiário de jornalismo, ele tem lá uma verbinha lá que depende da cidade onde ele está, um salário mínimo ou menos, enfim, mas ele tem. Direito também, viu? É bem pouquinho. Pouquinho. Ele tem lá o seu salário de estagiário, né? Mas antigamente não tinha. Mas eles podiam acompanhar a equipe. Aí um dia eu era repórter e um rapaz veio me acompanhar. E depois que terminou, para resumir a história, ele falou assim: olha, segunda-feira eu entrego o texto, tá? Eu falei: como assim segunda-feira? Era uma sexta-feira, né? Eu falei: o jornal vai pro ar, eu vou falar pro jornal ir pro ar só segunda-feira, né? Então, como você tem que entregar o texto hoje? Então ele falou: mas é assim. E eu comentei isso na reunião de pauta. E alguém lá acho que foi meu chefe, eu não sei quem foi que falou assim: Arnaldo, você reclama tanto, por que você não monta um curso? Montei. E aí... Ele falou meio no que ensina esse povo a fazer as coisas. Foi em 1999, montei esse curso junto com um colega jornalista, o Lúcio, que hoje é um grande escritor e tal, é jornalista também, mas montamos juntos o curso lá em Bauru. E depois o Lúcio virou escritor, ele partiu alguns meses depois ele partiu para ser escritor, e eu fiquei sozinho no curso com a equipe que eu contratei. E até a última turma que você estava presente, 15.963 alunos. Nossa, uau, 15 mil. Com todo o carinho. Quase 16 mil alunos, né? Já foram quantos cursos? Rapaz do céu! Deu a conta. De 99, isso é bom. De 99 para cá, né? É uma cidade do interior, né? 16 mil pessoas, né? Quase. Uau! Né? Então... Verdade. Olha, 16 mil pessoas, é que agora não é mais utilizado, eu fiz muito evento lá. Eu fazia toda a parte do evento, menos a parte de alimento e tal, fazia muitos eventos, e 16 mil pessoas é o estádio
do Ibirapuera. Tá vendo? Lotado de alunos, né? Eu faço isso com muito amor. É um curso, só para explicar, estamos falando aqui, é um curso para formação de repórter de TV, jornalistas, estudantes de jornalismo e pessoas interessadas na área em seguir carreira, como a Cíntia, que se mostrou uma excelente jornalista, entrevistadora aqui, né? Você vê, ó. Se o mestre está falando. Tá gravado agora. Tá gravado. Inclusive, ela falou que o filho dele vai ser o próximo, é isso? Verdade, O filho vai ser o falei. próximo. Ela falou que Olha vai só. ser o próximo. Já, a sua matrícula tá ali já. Né? Enfim, então eu trabalho, eu tenho uma parceria com a Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, aqui na Paulista, a gente divide lá, tem um espaçozinho lá, e onde eu ministro o curso lá, e na Vila Mariana eu tenho um escritório também, onde a gente guarda os equipamentos e tal, tem um time, né, de cinegrafista, de produtores, E a pessoa que... de editores. E a pessoa que quer fazer o curso, como que ela entra em contato? Seu telefone, um site? Nós temos o site, que é o cursoreportertv.com.br. cursoreportertv.com.br. Já põe aí. Esse é o... Põe aí, editor. Não, o pessoal pensa o pessoal pensa, eu vou lá fazer um curso, então tem lá o espaço na Paulista que ele vai me ensinar. Não é só isso. Não. O curso não é teórico só, é na prática. Prático, né? Ele Aliás, coloca os alunos teórico na é rua. pouco, né? A Ele gente vai... fala, vamos pra rua aprender. Então o pessoal vai pra Paulista, vai para outros lugares, às vezes fazer reportagens, e ali ele vai ensinando e na prática, assim, não é que nós com mais idade não merecemos, mas eu fiquei achando lindo, assim, as jovens, o jovem, aquele interesse, aquele brilho, estou começando a ir para Paulista, entrevistar pessoas, tem lá a segunda fase que vai para outros lugares mais... Inclusive, sobre isso, tem mais ou menos quase 2 anos, eu fui convidado pela Rede Brasil de televisão para fornecer conteúdo. Né? Ou seja, porque eles têm pouco conteúdo produzido na rua, né? Então eu já existia, mas aí eu coloquei o módulo 2, que é individual, aí esse módulo 1 é em turminhas pequenas, mas aí vem quando você termina o módulo 1, começamos o módulo 2, que aí é individual, e a gente vai pra rua, aí vai no meu carro, vai com o cinegrafista e a gente vai pra rua fazer reportagens nacionais. Gente, então para tudo. A gente tem que mandar um abraço pro Dermian. Grande Dermian. Demian Felipe de São José. Cinegrafista, carinhoso, dedicado, tá? Detalhe. Bom, agora pode ir. Já Aprendeu o Arnaldo, né? E aí nós produzimos, né, reportagens que são exibidas em rede nacional. Lá com o Hermano Henning, com a Thalita Oliveira, que apresenta o jornal, né? Então então, quer dizer, nesse módulo 2 a gente dá a oportunidade para o aluno de ter um baita de um currículo, porque você ter 5 reportagens, são 5 reportagens que ele faz, exibidas em rede nacional, Brasil inteiro te vendo, né? E até internacional. E agora estamos também com uma correspondente em Nova York, que é uma aluna que fez o curso em São Paulo, ela está morando em Nova York, então ela vai estar fazendo reportagem, está acompanhando o Trump lá, enfim. Tá fazendo, e tínhamos uma em Portugal que estava até agora, só que acabou a fase dela, então já não está mais. Mas em Portugal tinha até agora há pouco. E na França, que tem uma menina também que mora em Santos, que fez o curso aqui. Foi para lá. E ela mora lá. Então ela veio passar as férias e fez o curso aqui, adorou, e agora ela tá lá como correspondente, vai fazer reportagens da Olimpíada e tal, né? Então a gente começou a aumentar esse trabalho. A Global já entra. De formar. Não Global da Globo, mais do que isso, ele tomou conta do globo terrestre. Olha, nós temos escritórios em Belo Horizonte, Brasília, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ai meu Deus do céu, Manaus, né? Belém não fomos ainda, mas assim, já percorremos Goiânia, percorremos Sul, Sudeste. Na verdade, o Sul que falta. O Sul o Porto Alegre e tal, é que a gente ia, né? Porque infelizmente aconteceu essa tragédia. Sim. Agora vamos esperar e tal. Se Deus quiser, vai restabelecer tudo, né? Os meus amigos queridos gaúchos bravos, né, que suportaram toda essa tragédia, enfim, são bravos mesmo, né? Pretendemos inaugurar Porto Alegre, quem sabe, o ano que vem.
Mas e essa parceria, então, com a Rede Brasil, então quem faz o curso para repórter de TV é convidado também, é opcional, obviamente, mas ele é convidado para fazer esse módulo 2, onde colocar o curso em prática, né? E aí preparado para isso. E além disso, a gente passa a trabalhar individualmente, né? Quer dizer, então, como obviamente o curso é individual, então eu vou explorando a capacidade do aluno especificamente. Se você gosta mais de cultura, de política. O estilo, né? O estilo seu, Então a gente procura dar ênfase a isso. Hoje mesmo, muito bacana, inclusive, passei o dia hoje com a nossa aluna, a Cris Gurgel, numa exposição do Salvador Dalí, lá na FAAP. Muito bacana, muito legal, vale mesmo a pena. A gente fez uma reportagem lá para a Rede Brasil, ela como aluna do curso, né? E é isso, então a gente vai para os lugares onde, se você gosta, por exemplo, de política, ou se você gosta de esporte, ou de polícia, tiro, porrada e bomba, então é onde nós vamos. Esse aí as mães não deixam. As mães ficam com medo. Bom, vamos lá. Passamos um pouco do horário, porque é impossível, né? A gente quer saber tudo de Arnaldo Posso Ferraz. falar só mais uma coisinha? Pode. Que eu não posso deixar de falar, que é do nosso filho mais novo, que nasceu em março, que é um curso para editor de texto de telejornalismo. É um curso online, né? É um curso online. O que é o editor de texto? Ele é um suporte para o repórter, ou o repórter. Quem é repórter é legal saber a função do editor de texto e vice-versa. Então, como eu achei que estava faltando essa liga, e ele é técnico, é um curso técnico. Pode ser online. Ele pode ser online. Então, o site lá, curso editor. Aí eu fazendo a propaganda. Pode fazer. Curso editor textotv.com.br. Escreva lá. Coloca lá, se matricula. Aí vai no curso repórter, depois no curso editor de texto e vai fazendo Você todos. vai fazendo todos os cursos. Um dia você vai virar um Arnaldo Ferraz. Vai virar um mestre. Vai virar mestre, um dia vai chegar a mestre. Mas eu digo que com você, com os alunos da última turma que nós encerramos a semana, eu só aprendi. E tá todo dia aprendendo, né? Eu sempre tenho muito que aprender. Já tenho 59 anos e 40 de estrada em jornalismo por aí, no interior, enfim. Não sou um jornalista renomado, nada disso. Não sou um jornalista, não. Mas tem muita história para contar, né? Muita história que eu vi aí na rua, muita história boa, história ruim. Tem os perrengues da vida, do dia a dia, não é um céu azul. A vida do jornalista, né? Seja ele qual for a emissora que ele trabalha, grandes emissoras, a cobrança também é grande. Então não é um mar de rosa, certamente não é. A gente conta essas coisas, às vezes a pessoa fala, eu quero ser. Tem que gostar. Não trabalha um minuto só, né? Tem que gostar muito, muito, como em tudo na vida, né? Se você ama o que faz, você vai ser feliz, né? Pode não ser o mais importante, a celebridade, mas você fazendo as coisas. Eu sempre digo que eu tenho um problema sério, eu durmo 8 horas e meia por noite. Eu deito e desmaio, né? Isso é muito Porque eu tenho a minha consciência tranquila de tudo que eu fiz até hoje, em relação como jornalista, a ética, que eu sempre coloquei em primeiro lugar, que eu sempre procurei ouvir todos os lados envolvidos na história. E a minha responsabilidade hoje é muito maior com um grupo de pessoas que tem uma expectativa grande de se tornar repórter também. Então faz discípulos. Então a minha responsabilidade é muito grande. Eu costumo falar que eu tenho, mas não tenho nada, né? Mas assim, tem vários alunos que hoje estão em grandes emissoras, na Globo, na Record, na Band, no mundo no Brasil inteiro, né? E eu me orgulho muito disso, né? De poder ter ajudei muito, eu sei que eu ajudei muita gente a estar hoje onde está, mas não fui eu que coloquei lá, foi a pessoa que foi, porque ela ama aquilo, porque não adianta nada, se a pessoa não gosta daquilo que ela faz, não vai virar, né? Isso. Enfim, já estourei o tempo aí. E aí, Michel, você termina ou eu termino? Porque não dá vontade de terminar esse episódio. Infelizmente, temos que terminar o episódio, mas foi muito bom conhecer toda a experiência que o mestre, né, mestre, porque não só com os ensinamentos, mas também com toda essa vivência, então nós podemos chamar de mestre. Nosso querido mestre Arnaldo Ferraz aqui no podcast Superação, metaversando conosco, entrando nessa atmosfera de repórter e tudo mais.
Arnaldo, deixa aí o seu agradecimento, sua última mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Olha, eu gostaria muito de deixar uma mensagem, especialmente para os jornalistas, para os estudantes de jornalismo, ou para quem está querendo ingressar, né? Para todos da área de comunicação, na verdade. O que eu gostaria de deixar uma mensagem muito certa, assim. Eu ouço muito dizer assim, mas jornalista ganha muito pouco. É verdade, eu acho que ganha muito pouco. Assim como tem médico também que ganha muito pouco, né? Mas quando você faz um trabalho com vocação, com vontade, a tendência é que você construa ali, não vou dizer que vai ficar rico, mas que você construa o seu patrimônio, que você consiga ganhar bem se você fizer aquilo com amor. Então, o recado que eu deixo, assim, goste da rua, goste das pessoas, faça isso com amor, faça isso com honestidade, principalmente, né? Fake news jamais, né? Notícia falsa, jamais entrar nessa de tentar ganhar dinheiro de outra maneira, né? Então, acho que seria o recado que eu gostaria muito de deixar para esses jovens. Eu que trabalho muito com jovens, alunos que estão ingressando, a gente vê o brilho nos olhos. É fácil, se fosse, né? Não é fácil para ninguém, mas há um caminho. E aí o caminho que eu considero infalível, que deu certo para mim, nas devidas proporções da minha vida, que para mim estou satisfeito, que é fazer as coisas com honestidade, fazer as coisas com clareza, não enganar ninguém, né, e não mentir para ninguém, quando se fala em notícia e também na vida, né? Então, sim. não é só, né, a ética que eu costumo dizer, a ética não é ter etiqueta. Ter ética é você saber ouvir os lados envolvidos com a mesma balança, né? E saber ajudar as pessoas de uma maneira que não seja política, e sim com palavras, e sim com a verdade. Então, acho que eu quero muito que esses jovens trilhem por esse caminho, que partam por esse caminho, que vai dar certo. Se você gosta, e vem pro curso, né, claro. Então é isso, pessoal. Mais um episódio aqui de Superação. Sigam lá, Superação com Cintia e Michel Beltrame aqui, para não perder sua dose semanal de superação. Muito obrigado ao nosso mestre. Muito obrigado, Cintia, também, por ter participado do nosso episódio. Então é isso. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.